Nesse espírito de gratidão, irmãos, nós queremos agradecer à igreja pelas orações, pelas ofertas, por todo o apoio, para que pudéssemos realizar a viagem missionária do último final de semana a Poços de Caldas. Eu quero convocar aqui toda a equipe que participou da viagem, para que esteja aqui comigo, aqui à frente, a fim de compartilharmos com a igreja um pouco do que aconteceu lá. Por favor, todos vocês, nós tivemos um grupo de 42 pessoas fazendo parte dessa equipe de evangelização na cidade de Poços de Caldas. O pessoal vai chegando aqui. Enquanto isso, vou falando aqui um pouco do que nós vivenciamos lá. Nós saímos daqui na quinta-feira da semana passada, à noite, chegando a Poços de Caldas por volta de 9 da manhã, com muita chuva. Viajamos também com muita chuva, Deus nos guardou, né? Fizemos ótima viagem, e chegando lá pela manhã daquele, seria o primeiro dia de trabalho, a preocupação era, né, toda aquela chuva, e a previsão para a localidade de chuvas intensas e até com situações de alagamento. Mas pela graça de Deus, logo após o almoço a chuva parou e fez um sol maravilhoso naquela sexta-feira, e um sol também que se abriu no sábado e no domingo, e a gente teve todas as condições de sairmos para as ruas do bairro São Bento a fim de evangelizarmos. E qual foi a nossa abordagem, a nossa estratégia? Na tarde de sexta-feira a gente fez uma caminhada de oração pelo bairro, né, onde fomos cantando, louvando a Deus pelo bairro, e as pessoas passavam de carro acenando, né, com um gesto assim, transmitia assim uma certa aprovação até, e alegria por estarmos ali, as pessoas nas casas também. E aí logo após a caminhada de oração, nós começamos a abordagem, né, a visitação de casa a casa, e em cerca de 2 dias de trabalho ali, a gente conseguiu cobrir praticamente todo o bairro conhecido como São Bento. E agora o pessoal vai compartilhar com vocês um pouco das experiências que eles vivenciaram ali. A gente gostaria de compartilhar todas, não é possível por causa do tempo, mas você pode, depois do culto, conversar com os integrantes da equipe e conhecer melhor toda a experiência que tivemos ali em Poços de Caldas. É uma cidade que nós entendemos realmente, fomos direcionados para ali pelo Senhor, porque tentamos outras 2 cidades antes de definirmos o destino da viagem. Deus fechou as portas e as portas se abriram para Poços de Caldas, e a nossa presença ali, o nosso dia a dia, a gente foi percebendo que realmente deveríamos estar naquela localidade, né, naquela cidade, naquele bairro. Então eu quero convidar aqui o Ricardo, que está muito feliz pela aprovação na UF. Eu sei também muito feliz por tudo que a gente viveu lá em Poços de Caldas. Compartilha com a igreja sua experiência, Ricardo. Bom dia. Quando pediram para chamar, para falar, eu tinha várias coisas para falar, não pode falar tudo, né? Aí eu escolhi o que para mim foi mais marcante, que foi num dia que a gente estava lá pela manhã, e aí estava quase chegando a hora do almoço. E aí a gente estava fazendo pela manhã um trabalho com as crianças lá na igreja que a gente ficou, só que de manhã não tiveram muitas crianças e tal. E aí estava chegando a hora do almoço e tinha mais crianças chegando. Logo, só na hora do almoço, a gente, mas a gente tem que almoçar, a gente já estava se olhando assim, tipo, caramba, e agora? E aí, mas a gente falou, não, vamos receber mesmo assim, né? Aí fomos recebendo e tal. E aí eu estava sentado dentro da igreja, conversando até, e aí a Josi me chamou, cadê a Josi? Tá aqui? Tá ali atrás. Falou, tipo, Ricardo, vem aqui explicar a pulseirinha da salvação para um cara que está aí fora. E se você não sabe, a pulseirinha da salvação é uma pulseirinha que tem as cores do pão da salvação, e geralmente é uma coisa que a gente entrega para criança, sabe? E aí o cara, ele veio, acho que pareceu que ele era funcionário de outro que veio trazer os filhos, e ele veio junto no carro. Quando eu cheguei, ele estava lá com a pulseirinha assim, e aí eu comecei a explicar, comecei a falar e tal, e aí no final eu perguntei se ele queria viver junto com Jesus também, queria se arrepender dos pecados. Ele falou que sim. Aí eu orei, e aí ele se converteu ali naquela hora, e tipo, ele era muito contido, né? O cara muito parado assim, mas dava para ver no olho dele, sabe? A alegria que ele teve depois de tomar essa decisão, uma decisão que mudou a vida dele. E quando
quando aquilo aconteceu, eu fiquei tipo assim, cara, o poder de Deus é muito grande, porque, pô, eu falei, sabe, eu só fui falando o plano da salvação, sabe, e tipo, como é que o cara acreditou naquilo, cara? Imagina, contam assim, e aí do nada a pessoa acredita, é o poder de Deus, cara, pra pessoa acreditar, porque eu fiquei imaginando se fosse eu em uma cidade, chegasse alguém do nada pra falar aquilo tudo que eu falei, se racionalmente eu ia acreditar. Mas eu vi que eu não ia acreditar, porque é só Deus mesmo que convence. Aquilo ali me marcou muito mesmo. Amém, Ricardo. Por isso que a palavra diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ricardo estava ali compartilhando a palavra de Deus, para aquele coração que estava pronto para receber a mensagem do Evangelho. Pastor Douglas, por favor. Pastor Douglas vai ter que sair daqui a pouco, porque ele já tem compromisso agendado ali com as crianças no Ministério Infantil Juvenil, 11 horas. Então, dá a palavra para o irmão. Eu quero contar uma experiência que a gente teve. Na realidade, eu e o pastor Cleveson abordamos um senhor chamado Benedito, e a gente então começou a conversar, e a primeira pergunta, onde Jesus morava? Jesus mora no coração de todo mundo, né? Aí a gente já percebeu que havia uma distância entre o coração, a vida dele e de Jesus. Então a gente foi aplicando o plano da salvação, foi falando de Jesus para ele, depois eu passei a bola para o pastor Cleveson, fizemos uma roda de conversa muito interessante, e a gente estava num ambiente de obra, ele é pedreiro, e aí eu me lembrei de algo, por mais que eu não seja pedreiro, ou mestre de obra, ou engenheiro, mas eu me lembrei de algo que sempre se usa na obra, que é o prumo, para colocar o negócio na medição correta. E aí eu disse para ele que Jesus era o prumo da vida de todo ser humano. Aí ele entendeu, opa, Jesus é o prumo? Então eu preciso ter a minha vida aprumada pela presença de Deus. E aí a gente foi então conversando com ele o que ele precisava, quais atitudes ele precisava tomar para que Jesus pudesse então colocar a vida dele em ordem. E ali naquele momento a gente fez o apelo, perguntou se ele entendia Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E ele disse que sim, e no final o pastor Cleves fez uma pergunta chave: onde que Jesus mora agora? Ele, não, está aqui no meu coração, está aqui, ó. E aí a segunda pergunta do pastor Cleveson foi: e como que você se sente? Olha, eu estou muito feliz, de verdade. E a gente percebeu, assim como o Ricardo falou, e o pastor confirmou, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. São coisas que nós falamos, o testemunho, usamos o dia a dia da pessoa, e ela então se encontrou naquela realidade e pôde então, a partir de uma experiência tão simples, ali num lugar onde tinha poeira, onde tinha material de obra, ela se rendeu, fez a oração de confissão diante de Deus e pôde então obter a salvação. E quero, segundo, rapidamente, pontuar a realidade de Poços de Caldas para os irmãos, coisas que às vezes, inclusive escrevi isso no editorial de hoje. Poços de Caldas conseguiu nos revelar, e quando a gente esteve no centro, a gente fez alguns núcleos de oração, porque percebemos muitos adolescentes, né, ali com os seus 11, 12, 13 anos, bebendo, na drogadição, sem rumo de vida, na verdade. E a gente então decidiu tirar um momento de intercessão, e ficou bonito, porque parte, como daqui até o final do templo, ficaram alguns núcleos de oração de 3, 4, 6 pessoas, não sei se a gente tem foto desse momento. Então a gente intercedendo pela realidade de Poços de Caldas, uma cidade verdadeiramente bonita, uma cidade turística que recebe muitas pessoas, mas isso não exclui um outro lado, que é um lado da nebulosa nuvem verdadeira de pecado, de afastamento das pessoas. Então acho que nós precisamos estar com os olhares atentos para todas as pessoas. Às vezes você olha para o seu vizinho, não, fulano de tal tem uma condição financeira muito boa, viaja 3 vezes no ano, já foi para Disney, ele não precisa de Jesus. Ele precisa de Jesus, como aquele morador de rua que você passa e o encontra na calçada. Queria apenas destacar essas duas experiências muito positivas, que agregou muito ao nosso grupo, à nossa juventude, à nossa igreja, que tivemos lá durante esse tempo. Obrigado, pastor. Quero passar a bola aqui para Cris, esteve na responsabilidade ali, principalmente da evangelização das crianças, mas evangelizou adultos também. Quando a gente está na viagem assim, a gente faz de tudo, né, Cris? Compartilhe com a igreja a sua experiência. Bom dia, igreja. Como o Ricardo falou aqui, o nosso Deus é o Deus de todo poder. E a gente, quando está trabalhando na Seara, a gente não tem dúvida nenhuma disso. Tivemos ali a presença na Tarde Alegre do sábado de 43 crianças.
E uma coisa que me marcou bastante, né? Marcou toda a equipe também, eu creio, que a quantidade de lanchinho era exatamente a quantidade de crianças que apareceram lá. E é um lugar muito bonitinho, todo cuidado, né? Eu acho que a gente que conhece o interior de algumas cidades do Brasil, a gente sabe que não tem tanto acesso, né? Não tem comércio, não tem drogaria, né? E não tinha lugar também para a gente comprar essas coisas. E graças a Deus iam aparecendo crianças e o lanchinho ia multiplicando. Então houve ali o milagre da multiplicação, sim. 43 crianças, mas acho que 3 desistiram, né? Por algum motivo de não aceitar. E deu exatamente o lanchinho para as 40 crianças que receberam. E também as lembrancinhas, que como o Ricardo falou, a gente sempre leva a pulseirinha do plano da salvação e também leva algum outro material. E foi exatamente a quantidade de crianças que apareceram naquele lugar. Então nós cremos realmente no poder de Deus ali, porque nenhuma criança saiu frustrada, porque além dela ter recebido o maior presente, que foi a palavra do Senhor, que além das brincadeiras que nós fizemos, do Kids Gate, que sempre é feito no momento evangelístico, elas também ali ouviram a palavra do Senhor, conheceram o melhor plano da vida delas, que é o plano da salvação. E claro, o lanchinho para agraciar ali também a alegria de todas elas. E pastor, só mais uma coisa que eu tenho que compartilhar com os irmãos, porque talvez nem todo mundo do grupo percebeu, né, soube. Nós fomos condicionados, né, por um senhor chamado Seu Oliveira. Lembra de Seu Oliveira? O motorista do ônibus. É um homem muito tranquilo, muito calmo. 10 horas de ônibus não é tão confortável assim. Tá? Mesmo o ônibus sendo confortável, né, irmãos? E ele naquela paz, naquela tranquilidade, conduzindo o ônibus naquela curva que tem na Serra do Piquete, em São Paulo. Uma serra muito perigosa, irmãos. Passamos ali pela madrugada, mas assim, com a certeza das orações dos irmãos, a gente sabia que Deus estava conosco. E ele conduzindo de maneira muito tranquila. E aquilo me chamava muita atenção, porque meu pai, ele faleceu tem 5 anos, e meu pai faleceu como homem de Deus, assim, trabalhando, e 42 anos como motorista de ônibus. E aquilo me lembrava muito meu pai. Eu falei, gente, até a curva ele faz como meu pai. E Deus me incomodando. Eu falei, eu não posso ir lá falar com ele. Eu tentei falar com ele, sentei, mas aí pastor Douglas também no mesmo momento foi lá, conversando com ele, falei, bem, não é o momento. Quando foi de manhã, quando nós chegamos lá em Poços de Caldas, assim que ele desceu do ônibus, eu fui até ele. E eu agradeci pela viagem, falei que foi com muita paz, muita tranquilidade, que eu sabia que Deus estava cuidando dele. E ele tinha me lembrado muito meu pai. E claro, né, eu quando falei essa frase para ele, ele perguntou, seu pai trabalhava onde? Eu falei, seu Oliveira, meu pai trabalhava na empresa X e em Niterói. Ele em Niterói, então qual o nome do seu pai? Eu falei para ele, meu pai se chama Nelson, tem apelido? Eu falei, tem. Quando eu falei apelido, ele começou a chorar. Aí ele estava com uma blusa, né, como o motorista geralmente usa, aquelas blusas brancas, bem limpinha, arrumadinha. Ele dobrou a manga, falou assim, aqui eu estou todo arrepiado. E o homem não parava de chorar, gente. Aí eu comecei a chorar junto, né? E então ele me falou ali que ele foi recepcionado pelo meu pai, há mais de 20 anos atrás, quando ele chegou nessa empresa. E meu pai foi que recepcionou ele, meu pai que levou ele para conhecer o almoxarifado, a empresa, e que ele havia aprendido muito com meu pai. Então, irmãos, eu vejo que o poder de Deus está em todo momento, em todo lugar. Porque ali eu pude também falar dos cuidados que Deus teve com meu pai, como estava tendo com ele. E eu sei que no final ele muito feliz, nós tiramos fotos, né? E eu falei que eu ia levar o testemunho dele para minha família. E eu sei que os pastores também cuidaram dele, porque quando nós retornamos a viagem, os pastores deram uma Bíblia e ele estava segurando aquela Bíblia com muito carinho. E eu tenho certeza que Deus falou o coração de seu Oliveira, amém? E o testemunho da equipe falou alto também, que o senhor Oliveira falou para mim e para o pastor Douglas, né, dando os parabéns para todos, pela equipe, pelo comportamento, né, durante toda a viagem. Clarinha, cadê? Chegou a sua vez. Oi, gente. Bom dia.
Eu queria compartilhar sobre a família que o Ricardo falou. E eles tinham 4 crianças. Isso mexeu muito comigo, porque a gente estava fazendo evangelismo nas ruas e passando nas residências. E aí, quando eu estava com o Josi, e a gente encontrou essas 4 crianças e eles trabalhavam, eles estavam sujinhos e com a mão sujinha e tal. E eles estavam muito introspectivos, eles não queriam falar com ninguém. E daí a gente colocou a pulseirinha da salvação no bracinho e tal. E a gente falou assim, vocês têm que voltar pra gente explicar, senão não vai ter sentido. E aí eles voltaram e aí eles passaram por todo o processo de conversa, a tia Cris apresentou o plano da salvação para eles. E, galera, quando eles saíram da sala que estava lá, eles saíram abraçando todo mundo, todos os jovens, não sei se vocês lembram, né, Amanda? E eu fiquei numa felicidade tão grande, porque eu me coloquei na situação daquelas crianças, sabe? Porque tão novos, eles já trabalham, Um conversou comigo, assim, particular, e ele falou que a mãe largou ele vive com o tio coloca ele nessa situação de trabalho. E eu me coloquei muito na situação dessas crianças. E quando eu vi as crianças abraçando todos esses jovens, eu fiquei, cara... Realmente o amor de Jesus pode fazer muita coisa, sabe? E eles saíram muito felizes de lá, com o lanchinho, com as coisas. Eu fiquei muito feliz também. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, que o amor foi importante naquela situação, acho que em todas, né? Obrigada. Obrigado, Clara. A gente está quase fechando aqui, mas antes a gente vai ouvir o Wesley. O Wesley esteve ali na liderança do Kids Games. Bom dia, igreja. É bem básico que eu tenho para falar, assim... Porque desde antes, assim, da gente ir, eu estava orando bastante pelo Ricardo, pelos Silas, que eles ainda não sabiam se iam por causa da faculdade, tal, do SISU. Eles estavam orando bastante, a gente queria que eles fossem, porque minha equipe basicamente estava sendo formada com eles e mais umas outras pessoas. E sem eles eu perderia 2 bases no Kids Games. Ou seria 2 brincadeiras eu perderia sem eles lá. Aí eu orando bastante, e acabou que no último dia os 2 foram. Decidiram ir no último dia. Ricardo foi com o pai dele levou, Silas foi com a gente, a Cris também foi. Tia Cris foi uma bênção inexplicável pra gente lá. A gente acabou fazendo de uma forma diferente o Kids Games. A gente fez todas as brincadeiras, mas no meio de todas as brincadeiras... As crianças passavam pela tia Cris e ela falava do plano da salvação e explicava, né, sobre Jesus, sobre Cristo. E a gente deu a sorte, tipo, Deus, ele fez de tudo para tudo acontecesse da maneira que ele quisesse. A gente levou 41 pulseiras do plano da salvação. Todas ficaram para as crianças, uma para cada uma. E dessas 41 crianças que passaram por nós, 30 aceitaram Jesus. 30 crianças aceitaram Jesus e eu creio que agora vão começar a frequentar a igreja, vão ser acompanhados pelo pastor. Eu passei para o pastor, eu e o pastor Cleves passamos para o pastor a listagem das crianças, o telefone de responsável, onde elas moram. E Jesus fez de tudo para que a gente pudesse trabalhar, parou a chuva, deu um sol abençoador para a gente. E tudo fluiu da melhor forma para a gente poder pregar. Obrigado, Wesley. Para a gente fechar, vamos ouvir aqui o testemunho da Alice. A Welsi compartilhou semana passada um pouco do que aconteceu lá. Agora, nada como escutar de quem estava lá, né? Fazia parte daquela equipe. Por favor, Alice. Bom, era de manhã, era logo a primeira casa que eu e meu grupo fomos bater para chamar. Então, de primeira a gente já começa com vergonha, né? Um pouquinho tímido. E aí a minha irmã que estava no grupo, ela bateu no portão da casa, porque era um portão alto, não dava para ver a casa dentro do portão. Não tinha campainha, então ela bateu no portão. Só que bateu fraco. E eu até brinquei na hora, que assim ninguém ia ouvir. Eu mesma que estava perto quase não ouvi. Mas a gente esperou mais um pouco. E antes da gente querer passar para outra casa, o portão foi aberto. E aí a gente conversou com a mulher que estava lá dentro, a gente falou sobre o nosso trabalho, quem era Jesus, o que ele representa para a gente. Ela confessou que já sabia sobre Jesus, mas a gente fez ela pensar mais a respeito, quem ele era na vida dela.
Mas até que chegou um momento que ela falou, que a gente perguntou se ela queria alguma oração, se ela tinha um pedido especial. Ela começou a confessar que ela tem se sentido muito mal porque tem perdido a audição. E ela se sente, assim, relativamente nova para perder a audição, e a gente orou sobre isso. Só que, enquanto ela estava abrindo o coração dela e como aquilo pesava para ela, perder a audição, por causa das crianças também, que tinha umas 4, eu acho, na casa, eu falei assim, você ouviu? Porque conversando com a gente tinha que falar alto para ela entender. Quando minha irmã perguntou baixo, ela, quê? A gente tinha que gritar. E aí eu perguntei, você conseguiu ouvir o portão, a gente batendo no portão? Ela, não. Eu falei, então como é que você veio? Ela, na verdade, só sentiu que deveria atender a porta. E aí isso tocou muito no meu coração, porque realmente Deus queria que a gente fosse lá. Realmente, quando Deus quer falar com alguém, Ele move montanhas para falar com pelo menos uma pessoa que seja. E ela não precisou ouvir, ela só, na verdade, ouviu o Espírito Santo. Vai lá atender, eu estou à porta batendo, quero falar com você. A gente orou com ela, conversou com ela, e eu tenho certeza que aquilo vai ficar marcado na vida dela, assim como ficou para mim. Obrigado, Alice. Para a gente encerrar, irmão, só queria destacar 3 coisas. A primeira delas, Poste Caldas está no sul de Minas, pertinho da gente, e o sul de Minas ele precisa ser evangelizado. As pessoas precisam conhecer a Jesus. Nós constatamos pessoalmente, eu já sabia disso, mas evangelizando ali naquele lugar, a gente percebeu, estando lá, como as pessoas precisam conhecer a Jesus e também como elas estão sedentas, porque além do que vocês já ouviram aqui, houve também a dona do mercadinho que não pôde ouvir a equipe naquela hora que a equipe chegou, mas marcou o horário para o outro dia, 19 horas. E nós aqui, a gente saindo daqui dessa região metropolitana, a gente fica meio cético, né, Josi? A Josi que esteve nessa equipe. Será que vai atender mesmo? Não é uma desculpa? Não, ela estava lá 7 da noite, no seu comércio, pronta para ouvir do Evangelho, e recebeu o Evangelho com muita alegria. A gente poderia falar também da mulher que ficou tão feliz com a visita, que ela quis dar um presente para a equipe. Ninguém cobrou nada, porque a gente não cobra, Jesus falou isso, a gente não deve cobrar nada, mas ela falou, tem que dar um presente, e aí o pessoal ganhou um panetone. Quem é da equipe que comeu panetone aí? Ricardo? Tem mais gente, né? O pessoal aí do panetone, ela ficou muito feliz, ela deu esse presente para a equipe. É um lugar onde as pessoas estão sedentas do Evangelho e há poucas igrejas. O pastor Rondinelli, o pastor dessa congregação que nos recebeu, essa congregação está sendo revitalizada, né, por ele. Ele compartilhou comigo que há uma igreja batista organizada e outra congregação a não ser a dele. A gente não apurou essa estatística, mas foi pelo conhecimento dele daquela região. Ele está ali há 2 anos. E de Poços de Caldas a gente pode alcançar outras cidadezinhas que estão ao redor. É uma cidade estratégica. A outra coisa que eu gostaria de destacar e para honrar aqui todo esse grupo, nós devemos honrar a quem honra, é que nós levamos para a viagem quem trabalha na sua igreja, na sua localidade. Se ele não trabalha na igreja, não vai trabalhar longe, só vai fazer um passeio mesmo. Mas a turma aqui, quando eu olho para todos aqui que eu vejo, estão sempre integrados e participando das atividades da igreja, dos projetos da igreja, nas suas mais diversas áreas. E eles fizeram um trabalho maravilhoso lá em Poços de Caldas. Aí vem o terceiro ponto que eu quero destacar. E o que eles levaram? Eles levaram o que eles aprenderam aqui na igreja e têm desenvolvido, seja na Ação Jesus Transforma, seja no Ministério Infanto Juvenil, Ministério de Juventude, Ministério de Música e nos demais ministérios aqui da igreja. E foi isso que eles levaram para lá. Então vale a pena todo o investimento da igreja na sua membresia, o investimento nos seus jovens e adolescentes. E quero agradecer por isso, pelo apoio que a igreja tem dado neste sentido. Quando a gente chega lá, a gente vê uma igreja que tem poucos recursos, e a gente agradece a Deus por tudo que nós temos em nossa igreja. Então quero também estender esse motivo de gratidão a você. Agradeça a Deus pela igreja da qual você faz parte.
Nós temos praticamente tudo aqui, ainda falta muito, mas temos muita coisa. Aqui a gente pode compartilhar com outras igrejas. E o pessoal aqui, meus parabéns a vocês, mas é para continuar assim, tá? Daí para frente, sempre melhor, para honra e glória do nosso Deus. Bom, Vitor, vem aqui, você ficou na equipe de fotografia, principalmente, e agora vai, e vídeo, né? E vai agradecer. Aí o rapaz da fotografia e vídeo que observa tudo, no último dia, o último café da manhã, que a comida foi aumentando, né, Maria José? E sem me esquecer de agradecer Maria José, Regina Célia, que foram as nossas cozinheiras. Muito obrigado pela dedicação de vocês. E aí o Vitor observou no último dia, falou assim, olha, nem Salomão teve uma mesa tão farta como essa, porque no último dia tinha o pão francês, leite, suco, bolo, torrada, pizza, né, cachorro quente, tinha muita coisa. E as cozinheiras ficaram assim, agradecidas. Então agradece ao Senhor, Vitor. Pai amado, te agradeço por mais um dia, Senhor, obrigado por essa viagem, Senhor, obrigado pelos frutos, Senhor, que nós colhemos, Senhor, obrigado porque tantas vidas, Senhor, se renderam a Ti, Senhor, de crianças a idosos, Senhor, obrigado pela vida de cada um que disponibilizou o seu tempo, Senhor, das suas férias para estar lá naquela cidade, Senhor, obrigado pelo apoio da igreja, Senhor, que foi fundamental, obrigado pelos nossos pastores que intercederam, Senhor, que oraram por nós, Senhor, em que possamos estar cada vez mais firmes, Senhor, nossa obra, sabendo que o nosso trabalho não é vão, Senhor. É isso que eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal. Pode sentar. Passar a palavra. Coro diaconal. Com a vontade dos irmãos, é claro. Pode ler. Já estamos nesse trabalho. Os irmãos registrem, por favor, tudo que falamos. E vamos agora aprovar essa ata. Ata número 12, referente à Assembleia Administrativa da Primeira Igreja Batista de Niterói.